Planejando um dia de aula comigo. Nesse dia, eu precisava planejar aula para 3 turmas. Um 6º ano, um 8º ano e um 9º ano. E detalhe, eu tinha passado o feriadão como se nada tivesse acontecido, como se eu não precisasse trabalhar no outro dia. Então, eu comecei organizando a semana, colocando na agenda tudo que eu precisava fazer, as metas e objetivos, para a cabeça entender que eu precisava, de fato, organizar a vida. Esse dia era uma segunda-feira de manhã. Eu não trabalho na segunda-feira de manhã, porque eu escolhi começar a trabalhar na segunda-feira à tarde para poder viver o final do domingo bem tranquila, sem aquela depressão do fim de domingo. Depois que eu organizei a agenda, eu peguei o meu caderninho da Mafalda, onde eu registro as aulas que eu vou dando e aquilo que eu vou fazendo nas turmas. Para mim é muito mais fácil ter esse controle por meio das anotações, porque às vezes a gente faz um planejamento e quando a gente chega na sala, simplesmente aquilo que a gente está pensando, por alguma razão, não funciona e a gente acaba fazendo outra coisa ou de uma forma diferente do que tinha planejado. Então eu tenho sempre as minhas anotações de um caderno. Comecei olhando aquilo que eu tinha feito para entender o que é que eu precisava continuar em cada turma. Feito isso, comecei a anotar as coisas que eu queria fazer e que eu precisava fazer em cada uma dessas turmas. Eu tinha 2 aulas em cada série. Então, 2 aulas no 6º, 2 aulas no 8º e 2 aulas no 9º ano. Fui anotando, então, cada coisa que eu precisava fazer. Para o 9º ano, eu já tinha um texto separado desde a semana passada. Então, dei uma revisada nesse texto, que era justamente sobre o dia 5 de maio, o dia da língua portuguesa. E fui imprimir esse texto, para trabalhar com a turma e fui anotar que eu precisava trabalhar com esse texto, coisas que eu precisava lembrar. O texto, inclusive, ele fala sobre estrangeirismo e é bem legal, porque é justamente para a gente pensar sobre a valorização da nossa língua e a invasão, de termos estrangeiros na língua portuguesa. Então, no 9º ano, eu estou trabalhando variação linguística. Falar sobre estrangeirismo mostra também esse lado social, político e econômico da língua, o porquê desses termos estarem, de certo modo, invadindo a língua portuguesa e porquê, como a gente faz uso desses termos com tanta naturalidade, quais questões políticas, sociais e econômicas estão em torno de tudo isso. As minhas anotações de um caderno não são muito detalhadas, então eu faço de forma bem pontual, bem breve, aquilo que eu preciso trabalhar em cada turma. E aí, se deu certo, eu coloco um ok. Se não deu, aí eu coloco aquilo que de fato eu precisei fazer, o ajuste que eu precisei fazer. E assim eu não vou me perdendo. Em seguida, eu fui preparar esse breve slide para o 6º ano, que a gente está estudando substantivo, e depois eu comecei a imprimir as atividades da turma. E aí eu fui imprimir os textos, fui imprimir uma atividade que eu ia fazer com o 6º ano, que é justamente essa, para eles completarem as lacunas, ainda sobre substantivo. E aí depois eles tinham que ordenar o texto de uma forma semelhante como a gente fez a atividade com as frases. Eu fui também organizar um presentinho, um brinde, para uma aluna. Eu tinha prometido que quem tirasse 10 na prova ia receber um chocolate, então eu fui aí cumprir a minha promessa. Eu não sou muito boa de embalagem, mas tá feito e ela adorou. Depois eu fui agitar minha bolsa, então eu tô mostrando pra vocês coisas que eu levo pra escola. Eu levo o computador, levo essa pastinha com todas aquelas impressões, levo, claro, meu caderninho da Mafalda pra poder me organizar, e aí eu levo o estojo com um monte de coisa. Levei nesse dia também cola e tesoura pra ajudar os alunos que não tivessem, pra gente fazer aquela atividade no 6º ano. Levo uma garrafa de água porque eu falo a tarde inteira, então eu preciso tomar muita água. Levo também um lanchinho pras 3 horas ter o que comer e partiu escola. E foi isso. Dei 6 aulas na tarde da segunda-feira, graças a Deus.